A paz do Senhor, amados e amadas. Como você está? Como está a sua casa, sua vida, sua família? Eu espero que estejam bem, debaixo da proteção, debaixo do amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Estamos mais uma vez aqui trazendo para você Café com Palavra, uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração. Estamos hoje estudando Salmos 1, o versículo 3, que diz assim: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus. Aleluia. Como eu faço para ser essa árvore plantada junto a ribeiros de água? O salmista, nesse Salmo 1, ele começa: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele já está dando um panorama ali. Então a primeira coisa, não andar segundo o conselho dos ímpios. Nós lemos em 1 Reis, no capítulo 12, a história sobre Roboão. Roboão, ele era filho de Salomão. Quando Roboão se tornou rei, veio o povo e pediu para que ele aliviasse a carga dos ombros, o jugo tão pesado de imposto que o rei Salomão tinha colocado sobre eles. E Roboão disse assim: volta daqui 3 dias, e quando vocês vierem, eu vou dar a resposta para vocês. Ele foi se aconselhar com sábios, com aqueles homens que aconselharam seu pai. E aqueles homens disseram para ele assim: se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe, lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Quer dizer, eles estavam dizendo: ouve o que o povo está dizendo, atende o pedido do povo. Só que Roboão, ele não gostou daquele conselho. Não gostou. Então ele foi se aconselhar com os jovens que cresceram junto com ele, aqueles jovens que viviam na mordomia, amigos de infância. Aí ele foi se aconselhar com gente inexperiente. E o conselho deles, quando ele chegou para os seus amigos, eles disseram: fala para eles, quando eles vierem, o povo vier, fala para eles que o seu dedo mindinho é mais grosso do que os lombos do seu pai. Assim que se seu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Olha esse conselho. E o salmista lhe fala no Salmo 1, dizendo: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se Roboão tivesse seguido o conselho daqueles homens sábios, o rumo dele teria sido outro. Mas não, ele seguiu o conselho dos ímpios, daqueles que não tem Deus na vida, que não tá nem aí para ninguém, que não tem amor ao próximo. E o que aconteceu com Roboão? Ele perdeu quase todo o reino dele. Os povos, as tribos, quase todas deixaram ele e elegeu Jeroboão como rei deles. Por quê? Por causa de ouvir um conselho mau. Mas eu quero frisar aqui que às vezes a pessoa não quer ouvir o conselho bom, aquele conselho, e ele sabe que é o certo, porque no coração dele já é mal. Às vezes a gente ouve um conselho e aquilo te fere, aquilo vai contra aquilo que você pensa, então você não ouve. Aí ouve só o conselho de quem fala aquilo que a pessoa quer ouvir. Geralmente o ser humano faz isso. Ele não quer ouvir o conselho que vai contra aquilo que ele quer. Ele quer ouvir conselho que massageia o seu ego, que faz ele se sentir bem, que já está alinhado aquilo que já está no coração da pessoa. Eu creio que Roboão, ele já queria isso. Por isso ele se aconselhou com eles. É só um empurrãozinho a mais naquele caminho que a pessoa já quer ir. Mas a Bíblia diz que o sábio, ele ouve conselho. O sábio, ele ouve conselho. Sábio não é a pessoa que sabe de tudo. Sábio é aquela pessoa que sabe analisar os bons conselhos e acatar para eles. Não é aquela pessoa que conhece de tudo. Esse é o sábio.
Glória a Jesus. Vendo Roboão que ele ficou com poucas tribos, ele quis reunir. Ele reuniu a casa de Judá, a tribo de Benjamim, 180 mil escolhidos para a guerra, para pelejar contra Israel, contra o seu próprio povo. Porque ele meteu os pés pelas mãos. Seguiu o conselho errado. Aleluia. Porém veio a palavra do Senhor. Olha como Deus faz. Veio a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos da casa de Judá, a Benjamim e ao restante do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Assim, os filhos de Israel contra os seus irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. Aleluia. Deus fez com que todas aquelas tribos saíssem, e ele ficou apenas 2 tribos. Perdeu 10 tribos naquele dia. O povo de Israel foi dividido por causa do erro de um homem. Nós precisamos analisar as nossas ações. Glória a Jesus. O conselho dos ímpios traz divisão e morte. Provérbios 12, 5. O pensamento dos justos é reto, mas o conselho dos ímpios é engano. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Glória a Jesus. Segundo conselho que o salmista dá para quem quer ser um homem bem-aventurado, uma pessoa bem-aventurada: não se detém no caminho dos pecadores e não imita a sua conduta. O povo de Israel, eles foram orientados por Deus, alertados para não seguir o costume dos povos pagãos da terra de Canaã, ao qual eles chegaram. Aquele povo, ele até sacrificava os seus próprios filhos como sacrifício ao Deus deles, ao Deus Moloque. E o Senhor disse: não se case com as mulheres desse povo, não se una a eles. Mas o povo de Israel fez tudo errado. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que Deus permitiu que o povo de Israel fosse espalhado no meio de outras nações. Por quê? Porque desobedeceram à voz de Deus, seguiram ao caminho dos pecadores. Eles se casaram com as mulheres se casaram com os homens desses povos. E eles corromperam o povo de Deus. E o povo de Deus começou a falhar e a fazer tudo errado, viraram as costas para Deus. Deus queria que Israel fosse o seu povo separado, escolhido, uma nação modelo, uma nação exemplo para todas as nações, mas o povo de Israel não quis. Eles preferiram virar as costas para Deus, como que Deus não tivesse feito nada por eles. Eles esqueceram das obras de Deus, eles esqueceram dos caminhos de Deus, escolheram seguir o caminho dos pecadores, imitar a conduta dos pecadores. E o Senhor permitiu que eles fossem exilados, aleluia, as cidades destruídas, dominadas por outros reis. Por quê? Porque eles não obedeceram à voz de Deus e seguiram a conduta dos pecadores. Aleluia. Terceiro conselho do salmista: não assente à roda dos escarnecedores. Glória a Deus. O que são escarnecedores? Grupo de pessoas que zombam, que ridicularizam e desprezam Deus, sua palavra e seus valores sagrados. Sentar-se à mesa não é só estar perto fisicamente, mas sentir-se confortável com eles, com as suas atitudes. Aquelas pessoas que zombam de Deus, que escarnecem. E você, às vezes você não está lá, não fala nada, mas sorri com aquelas piadas, com aquelas brincadeiras que entristecem o Espírito Santo de Deus. Não faça isso. Não participe, não se sente nessa mesa. Não concorde com essas pessoas. É o conselho do salmista, para que você seja como aquela árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação certa e tudo que faz prospera. 2 Pedro 3:3 diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Tem gente que vem para escarnecer. Não sei se você já ouviu dizer: mas eles falam que Jesus vai voltar e nunca voltou. Tem gente que escarnece. Eles não creem na palavra de Deus.
Não faça parte disso. Provérbios 9:7. O que repreende o escarnecedor atrai afronta para si, e o que corrige o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreças. Repreende o sábio, e ele te amará. Não é que você vai repreender essas pessoas, não é que você vai chegar querendo consertar elas. Não faça isso, não perca seu tempo. Saia desse lugar. Não fique aonde pessoas estão zombando. Não concorde, não sorria. Se você foi convidado para uma festa e lá as pessoas estiverem fazendo isso, zombando de Deus, escarnecendo de Deus, tudo aquilo que é sagrado, vá para a sua casa. Vá para a sua casa. Saia desse lugar. Salmo 1:2 diz: ao contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Glória a Deus. Aleluia. O salmista, ele é um exemplo de alguém que meditava na palavra de Deus dia e noite. Glória a Deus. Salmos 119, versículo 97 diz: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Aleluia! Como é bom você meditar na palavra de Deus dia e noite e ouvir os conselhos da palavra de Deus. Aleluia! O salmista, ele fala que ele é mais inteligente que os mestres. Ele é mais entendido do que os velhos. Aleluia! Isso é só a Bíblia, a palavra de Deus que nos dá. Ele disse, isso tudo porque eu medito nos teus preceitos. Eu tenho escolhido, eu não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Deus, o próprio Deus ensinou ele através da palavra de Deus. Então, se você quiser ser esse homem, essa mulher, como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o fruto na estação certa, tudo que faz prospera. Você precisa, aleluia, não seguir o conselho dos ímpios, não sentar na roda dos escarnecedores e nem se deter no caminho dos pecadores. Mas, pelo contrário, você precisa meditar na palavra de Deus dia e noite. Este é o conselho do salmista. E que você venha hoje aprender da palavra de Deus. Todos os dias você lê, você aprende, você entende, você adquire entendimento. Tudo pela palavra do Senhor. E que Deus abençoe você nesse dia, que as bênçãos do Eterno estejam sobre você, sobre a sua casa e sua família, em nome de Jesus. E eu vou ficando por aqui. Pãozinho de queijo. Fica com Deus, que Deus te abençoe e te guarde.